Olá, boa noite. Bem-vindos à nossa live, né? Nós somos o Tríplice Saber. Aqui você vai encontrar espiritualidade, você vai encontrar filosofia, você vai encontrar teologia. E deixa eu chamar aqui para essa conversa o espetacular Ricardo Alexandre Ramos. Bem-vindo, Ricardo! E aí, meu irmão? Fala, mano Ed, beleza, Como mano? é que tá, mano, velho? Beleza? Eu tô com medo, mano. Medo? É, Por que você tá com esse, medo, meu irmão? esse tema de hoje aí, meu, é meio assustador. É um tema nefasto, é? É, Você tá acha que é um tema maluco? meio mortífero? Eu, Olha eu, aqui, eu, eu chegando acho. muita gente querida aqui, ó. O Denis, bem-vindo, meu irmão Denis. A Isa, querida, bem-vinda. A Miss Rio Grande do Sul, Aline. Eduardo É, Principado, sensacional. Ruther Andrade, bem-vindo a todos vocês, queridos. Que honra tê-los aqui conosco. Mas esse tema, o Ricardo estava dizendo que esse tema é um tema pesado, Ricardo. boa, e olha que é um tema que eu aprendi, né, a lidar com isso aí, mas a gente sempre se assusta quando fala da morte, né? Eu nunca tinha visto propagandas, por exemplo, sobre a morte, né? A gente não vê um outdoor, né? Não entra no meio de uma live que você está assistindo no YouTube ou um vídeo, não entra uma propaganda assim, né? Sobre a morte. Então, eu não sei se os ocidentais, nós que vivemos no Ocidente, acho que os orientais não têm essa percepção, né? Mas a gente vai aprendendo a lidar e a viver com isso, né? Olha, Ricardo, a morte é um tabu, né? A morte é um tabu. Falar de morte as pessoas tremem, né? Nós não somos educados para entender que a morte é uma coisa da vida, é uma É verdade. consequência da vida, né? E a É, filosofia, na minha análise, Ricardo, a filosofia existe por causa da morte. eu penso que talvez seja um dos temas, né? Olha o Juliano aí falando que chegou. Ele falou que da outra vez a gente não falou que ele estava Ô, na live. Nós Juliano! falamos sim. Olha o Olha ali pessoal de o Curitiba casal de aí, o Curitiba, a Arcanjo, Laíra e a o Laír, a Laír, Arcanjo. a Laír, a Laír é gente boa. Queridíssimos. Queridinho casal, gente boa. Já tá no vinho aí, companheiro? Olha, para falar sobre esse tema, Tem que tomar um vinho, é? tem que tomar um vinho. Senão não vai, não. Mas voltando à filosofia, eu acho que eu penso, né, que é um dos temas assim que norteia, né, o filósofo e, e até porque eles pensaram muito sobre isso, né, discutiram, dialogaram, visões diferentes, mas é uma linha, né, de pensamento dos filósofos e eu penso que vem um conforto na medida que você consegue entender aquilo que eles estão falando. Um tríplice para você também, meu irmão Arcanjo. Andréa, amada Déia chegou Ô, aqui. Deia! Edivaldo tá com a gente também. Muita gente querida, graças a Deus. E eu queria aproveitar, Ricardo, porque a morte ela é um tema bastante. A arte usa muito a morte, né? Há alguns artistas que dizem que cada obra de arte é uma morte, não é? Olha só, Eu é forte. queria trazer Ó, aqui pra gente Raul Seixas, né, cara? Raul pô, Seixas vai tem uma começar com o música. Raul. Opa, mano, Raul, né, cara? Raul Seixas Ah, tem uma música chamada Canto para a Minha Morte. Canto para a Minha Morte, que é uma música espetacular. Raul, ele é um cara assim, ele leu muito existencialistas, né, Ricardo? E essa coisa do existencialismo presente na obra de Raul, essa inquietação da Raul Seixista. Então ele fala, né? Eu sei que determinada rua que eu já passei não tornará a ouvir o som dos meus passos.
Tem uma revista que eu guardo há muitos anos e que eu nunca mais vou abrir. Cada vez que eu me despeço de uma pessoa, pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez. A morte surda caminha ao meu lado e eu não sei em que esquina ela irá me beijar. Com que rosto ela virá? Virá antes de eu terminar o que eu tenho de fazer? Ou será que ela vai me pegar no meio de um copo de uísque? Na música que eu deixei para compor amanhã? Será que ela vai esperar eu apagar o cigarro no cinzeiro? Virá antes de eu encontrar a mulher que me foi destinada e que está em algum lugar me esperando, embora eu não a conheça? E aí a morte diz para ele, né? Vou te encontrar vestida de cetim, pois em qualquer lugar esperas só por mim. E no teu beijo provar o gosto estranho que eu quero e não desejo, mas tenho que encontrar. Vem, mas demore a chegar, eu te detesto e amo, morte, 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 que talvez seja o segredo dessa vida. Qual será a forma da minha morte? Uma das tantas coisas que eu não escolhi na vida, e existem tantas. Um acidente de carro? O coração que se recusa a bater no próximo minuto? A anestesia mal aplicada? A vida mal vivida? A ferida mal curada? A dor já envelhecida? O câncer já espalhado e ainda escondido? Ou até, quem sabe, o escorregão idiota, num dia de sol, a cabeça no meio-fio. Ó morte, tu que és tão forte, que matas o gato, o rato e o homem, vista-se com a sua mais bela roupa quando vieres me buscar. Que meu corpo seja cremado e que minhas cinzas alimentem a erva, e que a erva alimentem outro homem como eu, porque eu continuarei este homem nos meus filhos. Na palavra rude que eu disse para alguém que não gostava, ou até no uísque que eu não terminei de beber naquela noite. Vou te encontrar vestida de cetim, pois em qualquer lugar esperas só por mim. E no teu beijo provar o gosto estranho que eu quero e não desejo, mas tenho que encontrar. Vem, mas demore a chegar. Eu te detesto e amo, morte, morte, morte. Que talvez seja o segredo dessa vida. Morte, morte, morte. Que talvez seja o segredo dessa vida. Meu querido e amado irmão filósofo Ricardo Alexandre Ramos, é a morte o segredo dessa vida? Olha, o Raul, ele realmente era de outro planeta, né? Ele não era nosso aqui. E que palavras, né? As palavras que ele recita nesse canto, né? Nessa música, nessa letra, é impactante. É de se refletir, né? Eu, até para abrir aqui a nossa conversa, eu sempre tive um preconceito muito grande de lidar com a morte. E por que isso? Tem um porquê. É devido ao universo ao que eu sempre estive inserido, que é o universo protestante. Então, no protestantismo, aliás, nós temos uma lacuna, Ed, impressionante. Se tem protestantes aqui conosco, saberão do que eu estou dizendo, porque nós ficamos órfãos de toda a possibilidade de lidar com a morte. No mundo protestante, é assim, morreu, não toca mais nesse assunto, passou dessa para uma melhor, tá com Deus e acabou. Por exemplo, nós não temos missa do sétimo dia. Isso deixa-nos sem conforto nesse momento da dor. Então, nós não, finados, por exemplo, nós começamos essa live e a ideia de trazer esse tema para hoje é agora, o Halloween, tivemos o dia 2, dia de finados, e foi por isso que a gente pensou sobre essa live, certo? Só que não existe finados no mundo protestante. Aliás, você não pode, se o pastor souber que você foi
ao cemitério levar flores a um familiar, ser excomungado. Então, nós não aprendemos a lidar com isso no movimento protestante. Então, quando eu fui fazer filosofia, foi quando eu passei a ter contatos. Pode falar. E aí é uma coisa interessante, cara, eu vou fazer um adendo aqui muito interessante ao que você está dizendo. Primeiro que seu filho e meu sobrinho Matheus entrou, deu tá boa aí, noite, pai, tio Ed, querido Matheus. Legal, Boa noite, foi... irmão Craveiro, né? O pessoal chegando aí. Chamem os amigos, vamos lotar essa live. Vamos provar o que não precisa ter medo da morte. A morte tá aí, né, cara? A morte tá aí. A gente vai explicar a frase que eu coloquei de Epicuro, né? Que a gente não precisa ter medo, porque quando a gente está presente, a morte não está presente. E quando a morte está presente, é a gente que não está presente. Essa frase é linda. E aí, Te amo, cara, filho. Olha, Jennifer tá aqui, nossa aluna. Você deu aula pra Jennifer? Lembro, para Jennifer. Não é Jennifer, é Jennifer. É Jennifer. Obrigado por ter vindo, Jennifer. A gente também te chama, Matheus. Olha só. Ela é linda. Ela é maravilhosa, já está na faculdade, já a gente está ficando velho. É verdade. Eu vou te contar uma história, Ricardo. Fui lá no cemitério, né? Minha mãe está enterrada lá no cemitério. Tá um cemitério bonito, aqueles cemitérios de jardim, sabe? Opa. E aí levei flores lá para ela, né? Pro meu pai, que estão lá os dois no mesmo lugar, né? E, pô, cara, Laíra, eu comecei a chorar, e chorei. E aí, conversando com a minha terapeuta, ela disse assim: você chorou no colo da mãe. Olha que coisa linda, cara, porque eu não tinha percebido isso. E enquanto eu chorava, Ricardo, aí eu dei de frente com uma das coisas mais duras, né? Um senhor veio até mim, ele me viu chorando, eu chorei mesmo, chorei de soluçar. Segundo minha psicóloga, de novo, eu estava chorando outras mortes da vida, isso a gente vai falar também hoje, né, Ricardo? Existem várias mortes na vida, o emprego que você perde, um projeto que deu errado, é o casamento que você perde, existem vários tipos de morte. Com certeza. Aí chegou um homem para mim, na faixa dos seus 60 anos, né, veio puxar assunto, e eu não tinha o que falar, conversei com ele. Aí ele me contou que ele estava indo visitar o túmulo do filho morto. O filho tinha sido assassinado há 16 anos. E esse pai disse para mim assim: eu queria que o meu filho estivesse trazendo flores para mim, e não o contrário. Então, quando ele traz essa palavra, aí tem o que você está dizendo, essa ideia de fim. Aqui no Ocidente, a gente tem essa ideia da morte como um encerramento, né? E para a gente falar um pouquinho do cristianismo, aí eu vou pedir para você falar sobre o cristianismo, né? Eu vou fazer um contraponto. Porque você pega um filme como Highlander, lembra do filme Highlander? Né? O Guerreiro Imortal era um cara que não morria, ele não ia morrer. Mas o que acontece? Ele se apaixona, as pessoas, porque ele se apaixona, envelhecem, elas morrem e ele continua vivo. E a imortalidade dele acaba sendo uma maldição, não é? A gente pensar nesse eterno enquanto maldição, né, Ricardo? Porque viver eternamente, será que é viver com saúde? Viver eternamente, será que é... porque eu penso assim, Ricardo, e aí eu vou pedir para você me ajudar, né? O cristianismo, ele vai trazer para as pessoas um acalanto sobre a morte. Quando você pega o próprio Jesus, como é que é? Que ele fala, para quem que ele fala? Levanta Lázaro, né? Para Lázaro. Levanta e sai. Olha isso. Lázaro sai, né? Lázaro estava morto. Ele ressuscita, é verdade. Para o cristianismo, a nossa essência continua. Por favor, se você puder falar sobre isso nessa perspectiva cristã, Ricardo. Então, aí, veja que realmente são dois lados. Eu penso assim, você falou sobre a imortalidade, deve ser horrível. Imagina você ser imortal. Nós queremos viver e a gente quer estender ao máximo do tempo a nossa vida. Isso é fato. Só meu amigo Juliano aí, que ele fala que ele quer ir logo. Juliano disse que não. Mas assim, a gente quer estender. Só que é horrível. Imagina você saber que você... não vai ter fim. Porque tudo na vida tem um início, meio e um fim.
O triste também, Ed, eu queria pontuar algo que você colocou sobre o senhor que você encontrou, é que a Bíblia fala, né, que é natural que os filhos, né, enterrarão os seus pais. Né? Então isso é normal. Agora, quando isso ocorre ao contrário, é uma contingência da vida. E nessa contingência, aí sim prejudica e perturba a nossa alma, né? Imagina você enterrar um filho, então vai na contramão. Mas o cristianismo, eu vou ter que usar um contraponto que é de Marx aqui, porque depois, e é até discutir se a frase é do Marx ou se não é, né? Que ele vai dizer que a religião é o ópio do povo. E nesse sentido é o ópio do povo, porque é um conforto, entre aspas, na minha análise. Por quê? Porque você não tem provas de nada. Mas existe o quê? Existe uma promessa. E dentro da promessa, você crê nessa promessa. Então é uma crença que existe algo depois daqui e que depois daqui é maravilhoso. Então você vai chegar no céu, as ruas são ladrilhadas de ouro, que lá não existe divisão, não existe ciúmes, não existe brigas, não vai existir nada. Só que, por outro lado, Ed, há um terrorismo nisso. Olha a forma de alienar. Porque se você não for ao céu, que tem todas essas promessas, né, você vai ao inferno. Só tem duas possibilidades. E no inferno é totalmente ao contrário disso. Então é uma forma de te dar um conforto através de um medo para te alienar e te manter sob a tutela daquele vínculo religioso. Eu chamo a atenção de vocês que quem está falando isso é um ex-pastor de igreja batista, é um teólogo. Então, ele conhece do que ele está falando. Perfeito? Então, agora, que segurança que nós temos que realmente isso vai existir? E que segurança? Por exemplo, que nem o céu muçulmano, né, que vai ter várias virgens. Ué, tudo bem, que certeza é essa que vai ter? E as pessoas acreditam nisso. E aí, Ricardo, vai ao encontro da crítica do Nietzsche à religião, não é? Quando Nietzsche vai dizer pra gente, Nietzsche tem frases maravilhosas sobre a morte, eu pesquei uma aqui, onde ele diz, né, que o gosto da minha morte na boca deu a perspectiva da minha coragem. O importante é a coragem de ser eu mesmo. Então a morte para Nietzsche, quando Nietzsche fala em morte e ele mata Deus, eu queria que você falasse um pouquinho dessa morte de Deus para a gente, por favor. Quando Nietzsche traz isso, ele critica muito. Por que eu abrirei mão de minha vida presente por uma perspectiva de uma vida futura que eu não tenho certeza que existe? Perfeito. E isso é legal em Nietzsche porque, em primeiro lugar, é importante destacar que Nietzsche ele consideram como um ateu. Eu tive um professor, vocês podem até pesquisar aí, que é o Padre Edélcio Ottaviani. Foi chanceler da PUC, foi o coordenador do curso, não só de teologia, mas de filosofia e de pós-graduação da PUC, e é um especialista em Nietzsche. Então, Padre Edélcio me dizia o seguinte, que o Nietzsche, ele acreditava que Deus existiu. Então, essa ideia de que Deus não existe em Nietzsche, ela é falaciosa. Deus existiu. O que aconteceu é que ele saiu de cena. Então ele constituiu, criou todas as coisas, toda essa maravilha existente foi criada por Deus. Diderot vai falar isso, Diderot vai falar que essa máquina bem forjada só pode ter sido criada por um Deus. Só que ele criou essa máquina, Diderot vai dizer isso também, e deixou agora para a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis agora para manter a ordem que esse Deus criativo, poderoso, grandioso, magnífico, tudo que ele fez, imagina, ele entregou tudo gratuitamente para nós. E a nossa responsabilidade agora é cuidar de tudo isso. Mas quando nós terceirizamos e jogamos isso
fora da nossa existência. Então, aqui tá ruim, aqui não tá legal, as coisas não estão boas, mas quando eu chegar nesse céu que é prometido aos cristãos, falando do cristianismo, tudo vai ser diferente. Não vai ser tudo diferente. Eu tenho que me preocupar com o aqui e o agora. Né? Então, Nietzsche, quando ele diz assim, Deus morreu, ele está alertando a todos nós. É um alerta, é um start, falando cuide-se, não só de si mesmo, mas cuide de tudo que está aqui. Pare de terceirizar. Pare de jogar fora da tua existência aquilo que não existe. Então é uma baita de uma consciência e que a igreja, é lógico, não vê isso com bons olhos e acaba sacrificando o filósofo que está startando e incentivando as pessoas a pensarem. Então, Perfeito. Isso é tão legal você trazer isso, porque isso vai ao encontro. Eu peguei aqui um pensador que eu gosto muito, você sabe disso, um cara chamado Mircea Eliade. Putz, Ele tem uma coleção de livros, pessoal, que aqui eu vou indicar para vocês. São 3 livros, tá? A história das crenças e das ideias religiosas. Isso daqui é ouro, isso daqui é tesouro. Esse eu tenho também, viu? Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Isso é tesouro. É uma trilogia, né? É uma trilogia, são 3 livros. E ele diz uma coisa interessante, que essa coisa da religião, a gente tem essa pegada da religião em todas as religiões. Você pega, por exemplo, os egípcios, o grande medo dos egípcios não era a morte. Era a morte dentro da morte. O que é essa morte dentro da morte? É eu morrer e ter uma vida de punições eterna. Ou eu morrer e depois que eu estiver morto, eu simplesmente deixar de existir. É por isso que eles fazem aqueles enormes templos em honra aos mortos. A mesma coisa no cristianismo. Se parar para pensar, Ricardo, o grande medo do cristão é morrer dentro da morte. O grande medo do cristão é uma coisa assim, nós sabemos que vamos morrer. A morte, ela independe de nós. Um filósofo cristão chamado Agostinho de Hipona diz, inclusive, que a morte não é nada. Não é? Tanta é a certeza dele de uma vida pós-morte. Mas essa segunda morte, que é a morte dentro da morte, depende da gente. E é aí que a coisa complica. Porque quando... E aí, voltando a Nietzsche, né, eu vou te fazer uma pergunta assim, nietzschiana. Porque aí eu vou lembrar do Highlander e da música, se vocês lembrarem, a música do Highlander é Queen, né? Who wants to live forever? Quem quer viver para sempre? Ricardo, se você fosse viver a mesma vida eternamente, durante toda a eternidade, você morre e nasce de novo, conhecia as mesmas mulheres, as mesmas dores, os mesmos amores, você viveria eternamente? Tenho minhas dúvidas, porque seria uma vida sem sentido, você já saberia o que iria lhe acontecer. Mas aí traz para eles, por favor, a ideia do Nietzsche do eterno retorno, que tem tudo a ver com a morte. Não, aí é fantástico, porque e esse conceito nietzschiano, né, do eterno retorno, isso acontece. A gente vê isso de fato em várias. Até para explicar de uma forma mais pedagógica, vez por outra a gente vê renascer algo que já foi, por exemplo, moda. Né? A moda, ela, vez por outra, coisas que aconteceu nos anos 50, nos anos 40, a gente vai reviver agora. A música, ela tem vários rodeios e de repente você se apega novamente ao movimento de uma música que foi moda no passado. Então, nós vamos viver esse eterno retorno. Né? E aí é que ele fala que isso faz parte da existência do ser humano. Né? Eu fico pensando até que
é uma forma de dar um acalanto também, né? Se você vai, mas na minha análise eu penso que a gente fica meio. A ideia do eterno retorno do Nietzsche é uma pancada no peito, né? Vamos falar real. Vamos. Agora, se você vai me permitir, mestre, a gente não vai falar pedagogicamente. Que Nietzsche diz que a gente nasce e aí morre, e quando morre, nasce de novo e a gente vai viver a mesma vida para sempre. E aí ele diz assim, cara, você é feliz? A vida que você está vivendo hoje, será que você quer viver ela várias vezes a mesma? Porque é uma estupidez, ele diz que é uma estupidez a gente esperar por uma vida após a morte. Né? Ele fala que ele diz, inclusive, que o cristianismo é o platonismo dos pobres. Ele bate porque o mundo é aqui. O mundo é aqui. E aí, Ricardo, me dá uma ideia. O Bruno está aqui, nosso aluninho, Bruno, acho que você deu aula para o Bruninho também, perguntando sobre livre-arbítrio. Para a morte, Bruno, não tem livre-arbítrio. Aí é imperativo. É imperativo, categórico. Categórico. E aí, Dalva querida, bem-vinda, né? A Idalva está pedindo para participar, mande sua pergunta, Idalva, bem-vinda. E o Edivaldo lembrando aqui de Schopenhauer, né? Que a morte é a musa da filosofia. Sim, Edivaldo. Creio que sem a morte nós não teríamos filosofia. Se Deus existir... É verdade. Eu não sei se Deus existe. Eu não sei. Honestamente, não sei. Torço para que ele exista. É interessante. Para mim, eu não tenho fé. Eu tenho uma torcida enorme em Deus. E se Deus existe, o único ser que não filosofa é ele. Porque ele é Deus, cara. Então ele não tem dúvida. A filosofia é o exercício da dúvida. Há um livro, Ricardo, do José Saramago. Há um livro, vou até pegar aqui para mostrar para eles. Saramago é bom, hein? Maravilhoso do José Saramago, chamado Intermitências da Morte. As Intermitências da Morte. Esse livro aqui é espetacular, é uma cidade onde, de repente, a morte deixa de trabalhar. Ninguém mais morre. Eita. Então a pessoa levou 300 tiros, mas não morreu. Bateu o carro, mas não morreu. O velhinho está com dor, está com câncer, mas não morreu. Eu gostaria, por um instante, que todos os nossos convidados aqui nessa live, e muito obrigado pelo carinho, né? Olha quantas pessoas aqui numa sexta-feira para falar de morte. Eu gostaria um exercício pequenininho e rápido. Imaginem um mundo sem a morte. Imagine seus pais envelhecendo, sem conseguir andar, sem conseguir falar, sem conseguir morrer, sem conseguir comer, sem conseguir morrer. Imagine você envelhecendo sem conseguir morrer. E aí, por favor, Ricardo, tem uma frase do Montaigne, que o Montaigne diz que de todas as criaturas do universo, nós somos as mais tristes. Porque nós sabemos que vamos morrer. Fala um pouquinho de Montaigne para eles, por favor. Eu queria falar um pouquinho. Montaigne foi um ensaísta, né? Então ele escreve alguns ensaios e ele fala que filosofar é aprender como morrer, né? Uau! E agora, isso é lindo. Você poderia repetir, por gentileza, sim, pessoal, vamos aqui lá. Para dona Idelvânia. Olha só, antes inclusive de falar, um amigo nosso nos alertou que é muito importante, pessoal. Nós vamos falar de Montaigne agora. Para falar de Montaigne, precisa clicar no coraçãozinho aí, não sei onde que é. Se vocês que aí o dá vídeo, like no vídeo. Isso, que aí o vídeo consegue chegar depois para mais pessoas. Se vocês puderem nos ajudar para falar. Quanto mais like no vídeo, mais a gente consegue ter a divulgação dele. Por favor. Poxa, que legal, que aí esse vídeo, esse tema que é tão importante, pode chegar para outras pessoas. Aí, muito obrigado. Gratidão. Tá subindo os coraçõezinhos aí.
A gente precisa disso aí, ajuda a gente, tá bom? Então Montaigne ele vai dizer o seguinte, que filosofar é aprender como morrer. E ele vai dizer, olha, prestem muita atenção, não esquece de clicar no coração, mas prestem muita atenção nisso, no like aí. Ele vai dizer o seguinte, que ele desenvolveu um hábito de ter a morte, e não apenas na sua imaginação. Então, para Montaigne, a morte, porque a morte ela está no nosso imaginário, nós não sabemos o que ela é, como que ela acontece, quem já morreu e já voltou? Né? E com consciência disso. Talvez isso já aconteceu de forma inconsciente. Você não sabe que isso aconteceu. Então ele falou assim, ele diz o seguinte, eu desenvolvi o hábito de ter a morte não na minha imaginação, ou não só na minha imaginação, mas constantemente na minha boca. Ou seja, no alimento que eu como, no alimento que eu acabo ingerindo, na bebida que eu bebo, eu aprendi a desenvolver esse hábito da morte. E ele vai dizer mais, ele tem uma outra frase aqui impactante, que ele fala assim, e quando eu aprendi como morrer, eu desaprendi como ser escravo. Olha Uau. isso! Uau! Quando eu tive a apreensão de como morrer, eu desaprendi como a ser escravo. E por quê? Porque a escravidão consiste, olha isso, pessoal, a escravidão consiste na servidão, você serve ao temor da morte. E o temor dessa nossa aniquilação que nos mantém escravizado. Olha isso! Maravilha. Ou seja, nós somos escravos da morte. Nós somos escravos desse ter. Ou seja, nós vivemos aprisionados. Nós temos pânico da morte. É bonito que ele fala, nós somos escravos do medo da morte. Do medo da morte. Do medo Perfeito. da morte. Olha só, quantas vezes, Ed, você não acordou pensando que estava sem respirar, que você talvez morreria sozinho por um problema respiratório. Isso é horrível. Eu já acordei de madrugada medindo a minha glicemia, suando, temeroso de que eu não estava mais aqui. Nós estamos vivendo constantemente com isso. E ainda mais agora num momento como esse, no momento que nós estamos mudando os nossos hábitos de vida, ou seja, as pessoas andam com medo de tudo, você tem que andar de máscara, você tem que andar agora distante uns dos outros, e esse medo, e junto com Montaigne, porque ele cita também Aristóteles, ele vai citar, o Aristóteles vai dizer que o medo é a nossa reação a uma ameaça real no mundo. É o que nós estamos vivendo. Existe uma ameaça no mundo e nós vivemos agora temerosos. E temerosos com o quê? Com a morte. T.S. Eliot vai dizer o seguinte, o Eliot, Ed, vai dizer assim, ó, você tem que viver sob a tutela de ver o esqueleto sob a pele. Meu, Porque o que você está dizendo aí me lembra Heidegger, né? O Heidegger, maravilhoso Heidegger, ele vai dizer assim, todo homem nasce e morre de forma única. Morrer não é um acontecimento, é um fenômeno a ser compreendido existencialmente. Por quê? E isso é muito louco, né? A gente morre e haverá, depois da nossa morte, multidões. Como houve multidões antes do nosso nascimento. A vida e o mundo persiste apesar de nós. Está aqui o André, bem-vindo André, querido. E o Heidegger, ele vai dizer que nós somos, ele chama de Dasein, né? Dasein, o ser aí. Ser aí. Jogado. A gente é um ser que se projeta sobre o mundo. Esse daqui é um óculos, isso daqui é ente, isso é coisa. Eu não sou ente, eu sou o ser aí. Mas quando eu morro, eu viro ente. Olha que louco. Eu lembro, Ricardo, quando minha mãe morreu na terça-feira de carnaval. Eu tava com ela, né? E aí, ela morreu, tal, o corpinho, ela morreu com a boquinha aberta, né? E é horrível, cara, é horrível. Eu cobri minha mãe,
E aí me deu uma sensação ainda pior, né? O corpinho dela coberto. E aí eu lembro de minha irmã, tem uma irmã que eu amo muito, a Edna. Ela virou para mim e falou assim: Naldo, será que a mãe tá aqui ainda? E foi uma pergunta que me doeu, porque eu queria dizer assim: está, mas eu não sabia. O que estava lá não era mais minha mãe. O que estava lá era qualquer coisa, mas não era minha mãe. E para onde tinha ido minha mãe? Então, esse tipo de reflexão são reflexões assim fundamentais para entendermos o nosso lugar na natureza. Porque o que o Heidegger vai dizer? Quando eu descubro que eu vou morrer, eu mudo a minha vida. Senhores, senhoras, quantos de vocês não mudaram a vida depois de descobrir que tinham colesterol alto? Quantos de vocês não mudaram a vida depois desse contato com a morte de um parente próximo, depois de sofrer um acidente? Mas por que a gente espera esse contato com a morte para mudar a nossa forma de viver? É? A gente vive num mundo capitalista. Há um filósofo que eu gosto muito chamado Erich Fromm. Erich Fromm diz que a gente vive num mundo que é muito mais importante ter do que ser. Ora, quem somos nós, então? Qual que é a nossa essência? O Heidegger vai dizer que a morte acaba sendo uma coisa boa. No sentido de que, como eu sei que vou morrer, eu vivo mais, com mais qualidade. Edivaldo, meu querido irmão, veja bem, a cada respiração que nós damos, nós nos aproximamos mais da data de nossa morte e nos afastamos mais da data de nosso nascimento. A grande questão é o que eu vou fazer com esse tempo que me resta. Eu vou ficar na frente da TV vendo Big Brother? Beleza, tá tudo certo. Vou ficar no Facebook? Beleza, tá tudo certo. Ou eu vou ter uma vida que aí, o Ricardo gosta muito de falar isso, né? Qual o legado que nós vamos deixar? Qual o legado que eu vou deixar pro meu filho Raulzinho? Qual o legado que eu vou deixar para as pessoas depois de mim? Então, Ricardo, por favor, tem um cara que fala muito sobre isso, um estoico, né? Um estoico romano, chamado Sêneca. Qual que era a postura de Sêneca em relação à morte? E peço de novo vocês darem coraçõezinhos pra gente, para o vídeo ser distribuído, por favor. Vai lá, Ricardão. Antes até de a gente entrar em Sêneca, quero lembrar uma coisa aqui para você. Talvez essa live, né? Você veio até aqui nessa noite, talvez pensando que nós tínhamos algumas chaves para que você pudesse decifrar o que é a morte. Mas é pelo contrário. O que nós estamos lhe dizendo aqui nessa noite é que nós somos seres humanos precários. Nós somos mortais. Nós temos grandes dificuldades, somos criaturas dependentes, e o Pascal, inclusive, vai dizer isso. Eu já vou entrar em Sêneca, mas o Pascal vai dizer que a nossa precariedade é a nossa grandeza. E isso deve ser claro para todos nós. Então, a gente precisa entender que a morte é certa, a existência é finita e a morte é certa. Então, para o filósofo, e aí vai na linha do que Sêneca diz, se a existência é finita e a morte é certa, com o que é que nós temos que nos preocupar? Sabedores que somos de todas essas dificuldades que temos, de todos esses problemas da existência que é fato em nós, o que nós temos que nos preocupar é com a vida. Tem um filósofo chamado Benjamin Disraeli, e ele fala assim: a vida é muito curta para ser pequena. E quantas vezes na nossa ansiedade, no nosso medo, na nossa inconstância, né, nós esquecemos dessa brevidade. É a mesma coisa que o Sêneca diz sobre a brevidade da vida. O Disraeli vai dizer: a vida é curta para ser pequena. Vamos aproveitar o tempo que nós temos aqui, e esse tempo, cada um vai ter o teu. Para uns é um pouco mais, para outros é um pouco menos, mas vamos aproveitar, vamos fazer disso o melhor. Faça dessa brevidade da vida algo grande.
Faça valer a pena, porque ela é curta, passa um estalar dos dedos. Então, o que nós temos que fazer é aproveitar para deixar esse legado. O livro do Apocalipse, ele tem uma frase, Apocalipse 3,16, que vai dizer o seguinte: ali também é uma pancada que nem a do Nietzsche no Eterno Retorno. O Apocalipse, que foi João, né? O João que escreve o Apocalipse, ele vai dizer o seguinte: conheço bem as tuas obras. Conheço bem as tuas obras. E sei, hein? Não és quente e nem frio. Não está nem para um lado e nem para o outro. És morno. E por serdes mornos, eu irei vomitá-los da minha boca. Quanta mornidade na vida! Quantas pessoas que pararam, se estagnaram, deixaram de viver na ansiedade, no medo, não querendo essa finitude isso, da Ricardo, vida. vai ao encontro do Heidegger e de tudo que estamos falando até agora. A morte é muito dolorida. Perder alguém que amamos é uma dor inefável. Mas, por eu saber que vou morrer, eu preparei hoje a melhor live possível. Eu preparo para os meus alunos a melhor aula possível. Porque eu sei que aquele momento não vai se repetir. Eu sei que cada dia Legal. que passa, eu estou mais perto da minha morte. Então eu preciso cuidar do meu filho, eu preciso abraçar meu filho, eu preciso brincar com meu filho, eu preciso beijar meu filho e dizer que eu o amo. Porque eu não posso, de repente amanhã eu não posso estar vivo. Então essa ideia de uma vida que seja uma vida grande, no sentido de ser uma vida intensa, no sentido de ser uma vida que te leve à felicidade. Porque você não pode esperar a sexta-feira, né? Eu fico vendo o pessoal, sextou. Cara, se liga, velho. Você só é feliz na sexta-feira, tem alguma coisa errada. Então você tá morto a semana inteira. O que é vida? A vida para mim é um estado de graça. A vida para mim é o abraço do meu filho, é o cheiro do meu filho, é a risada do meu filho. A vida pra mim é o olhar de safado do meu filho quando me rouba, né? A gente tá jogando, ele dá aquela roubadinha malandra no jogo de cartas comigo. Isso é vida. A vida é essa coisa maravilhosa dentro de nós, complementada pela morte. A morte é o saber que eu passarei. Né? E aí tem vários tipos de morte. Né? O fim de um casamento é um tipo de morte. Sim. Você ser demitido de uma empresa depois de 30 anos é um tipo de morte. Um projeto que você fez é um tipo de morte. Então a morte também é uma frustração. Porque o que dói? Vamos pensar. O que dói no final do casamento é o teu ego. Pô, levei um pé no bumbum. O que dói quando você é mandado embora da empresa é o teu ego. Fui mandado embora da empresa. O que dói quando você monta um negócio e ele vai à falência é o teu ego. O que dói na morte é o ego. Porque a gente não está acostumado a perder. Dizem pra gente que só é feliz e só é bom quem ganha. Mas ninguém vive para sempre. Então Não tem o Sêneca... vice. Exato. Não existe o vice, né? Você tem que ser o campeão toda Não. hora. E é um É. absurdo, né? O cara, pô, às vezes o cara é vice entre 7 milhões de pessoas, mas diz aqui no Brasil que é o primeiro perdedor. Então a vida e a morte, Sêneca é muito interessante, viu, pessoal? Porque Sêneca, que dizia muito da brevidade da vida, Sêneca é condenado a se matar. Ele era preceptor do César Verdade. Nero, ele se envolve em uma como é que chama, Ricardo? Uma conspiração. São. E aí o César Nero descobre, o César O Nero Dero acha que descobre ele vai. e E não manda tinha que nada e disso, não né? tinha nada disso, né? E É, chega lá, ele tem que se matar. A família dele entra em desespero. Entra em desespero. Ele respira e lentamente diz: eu aceito com calma a morte, porque todos vivemos para isso. Então ele vai até a banheira, senta-se à banheira, tem os pulsos cortados e vai conversando com os amigos até que chegue a morte.
Da mesma forma, Sócrates, condenado à morte, Sócrates, condenado à morte, tem uma postura extremamente serena em relação à morte, né? Sócrates diz: é hora de partirmos. Vós para o vosso caminho, vós para a vida, eu para a morte. Qual dos dois terá o melhor destino? Só Deus sabe. E o nosso querido o Borges, que é um escritor argentino maravilhoso, Borges diz: todos os caminhos levam até a morte, perca-se. Olha que frase, cara. Todos os caminhos levam até a morte, perca-se. Então, o que é perder-se, cara? Perder-se em relação à morte é viver intensamente o dia de hoje. E aí eu pergunto para você: você viveu o seu dia hoje? Ou você morreu o seu dia de hoje? Perfeito. Você viveu, você conheceu pessoas, você abraçou pessoas, você fez alguém feliz? Ou você se afogou num poço de lamúria, de lamentação, de tristeza? Não é? Epicuro, ele diz uma coisa interessante. Para Epicuro, a alegria e a tristeza são sensações. A alegria e a tristeza, né, ele fala que é impossível a gente ser feliz com dores no corpo e perturbação na alma. Frase maravilhosa. E aí ele diz assim que a morte é o cessar de todas as sensações. Então não tem por que temê-la. Volto ao começo do nosso papo, Ricardo. Né? Nós somos treinados a temer a morte. Inclusive tem alunos nossos dizendo aqui que quando acaba a nossa aula... Eles são demais, né? Eles são demais, né? O pessoal que faz curso com a gente dizendo que quando acaba a aula é a morte. Vocês são maravilhosos. Aliás, Ricardo, a gente tem um curso, é isso? Como é que funciona isso, Ricardo? Nós temos um curso, né? O curso Iniciação à Filosofia. E esse curso ele é totalmente online, mas é ao vivo, né? Não são aulas gravadas, são aulas presenciais no modelo que nós temos hoje, que é o modelo remoto, né? Que são ministradas pelaquela plataforma chamada de Zoom, bem conhecida, e nós temos o primeiro módulo. Esse primeiro módulo ele chama Iniciação à Filosofia, e nesse primeiro módulo a gente vai tratar, por exemplo, a gente começa, e a primeira aula é uma passagem, né, do pensamento mítico até o pensamento filosófico. Então nós apresentamos nessa primeira aula como se deu essa passagem, como que surgiram os primeiros filósofos, os filósofos naturalistas, ou os jônios, como eles eram chamados também, os atomistas, como Demócrito, que vai falar que tudo, né, são átomos, espaço, vazio, porque precisa do vazio para os átomos circularem. Como eles conceberam a ideia de dar a origem das coisas perante a natureza. Depois nós vamos partir para esse que nós falamos agora, falaremos sobre Sócrates. Sócrates, né, toda a tua vida, aquilo que ele desenvolveu, agora ele passa a ter um olhar da psique do ser humano, quem é o homem. E os sofistas também, os sofistas, eles eram o que nós somos, professores, eles vendiam o conhecimento, ou os conhecimentos, né? Eles não não tinha muito problema com a verdade, né, Ed? E assim sucessivamente a gente vai seguindo no curso, e nesse primeiro módulo a gente vai inclusive até Pascal, é isso, né? O coração, até Pascal, a gente vai até a filosofia da Idade Média, né? Falando sobre Deus, a chamada filosofia cristã. Já no segundo módulo a gente dá um enfoque especial aos iluministas. No terceiro módulo, um enfoque muito especial aos existencialistas. Também falamos de Nietzsche, falamos de Schopenhauer, né? E no quarto módulo nós falamos dos filósofos contemporâneos. Mas isso deve ser muito caro, né, Ricardo? Isso deve ser caro pra caramba, né? Caríssimo, porque, filosofia, né? Filosofia... Quanto é um curso desse, assim, cara? A bagatela de R$200. Ainda tá 200? 200 reais. Ainda tá 200 reais. Para esse ano, né? O ano que vem vai ter um acréscimo. Vai para 210.
A gente estava pensando em 250, né? Mas vamos ver. Tô brincando, vai para 250. E, Ah, e, e, e a gente, nesse momento agora, nós não temos nenhuma turma ainda para abrirmos, graças né? a Deus não temos vagas, né? Graças a Deus, Não vagas, temos as turmas vagas. todas lotadas, graças a Deus. E o que eu sugiro aqui, Ed, é o seguinte: se você tem interesse, chama pelo chat aí do Tríplice Saber, do arroba Tríplice Saber, que você vai entrar numa fila, né, num grupo que nós vamos montar, para que assim que surgir a próxima turma, você possa estar ali disputando essa vaga. Né? Então, se você tem interesse, nos procure. É, tem o meu Instagram aí, tem o Instagram do Ed, tem o Instagram da nossa empresa, que é a Tríplice Saber, e você pode deixar lá um Por contato que a favor, gente. divulguem entre seus amigos. Divulguem entre seus amigos, né? Por Precisamos favor. disso. E o grande Precisa. barato, voltando ao nosso papo, né, Ricardo? Vou fazer uma pergunta, então, para a gente encerrar aqui. A gente tem 7 minutos. Uma pergunta simples que você vai dar aí de bate-pronto. Isso é fantástico, né, Ricardo? Tanto eu como o Ricardo somos mestres em ciências Ciências humanas. sociais. O Ricardo é teólogo, o Ricardo é filósofo, eu sou filósofo, sou publicitário. E eu tenho uma pergunta simples para o Ricardo, muito simples. Ricardo, o que é a morte? Uau, ufa. Eu penso o seguinte, que para falar da morte, a gente precisa falar sobre Pascal. Pascal vai dizer o seguinte, ó, Pascal nos lembra, inclusive, é interessante, nós somos seres humanos precários. Então nós somos fracos, frágeis, vulneráveis, criaturas totalmente dependentes. Então, tudo isso eu penso ser a morte, parafraseando Pascal. Mas ele vai dizer o seguinte: o ponto vital é que essa precariedade, que é a morte, e que nós estamos inseridos e fazemos parte disso, é a nossa grandeza. Sabe por quê? Eu quero te deixar um recado aqui nessa noite. O universo, o universo pode nos esmagar. Ele pode, olha, um pequeno vírus lá na China pode te destruir. Pode levar você à morte. Mas o universo não sabe disso. E o vírus, ele também não se importa com isso. Portanto, penses na vida. Nós participamos de um local que, quando a gente tem a primeira reunião nossa, assim, é o primeiro momento que a gente vai participar, nós entramos num local e nesse local está escrito assim: queres empregar bem a tua vida, penses na morte. Mas penses na morte para te lembrar que o que você tem que se preocupar é com a vida. Então a morte para mim é isso, é essa fragilidade, é essa vulnerabilidade, é essa dependência que nós temos como seres humanos que somos. Maravilhoso. A Elaine está dizendo aqui, ó, somos criaturas perecíveis. Perfeito. É, E aí eu gostaria de terminar aqui, Ricardo, dizendo o sim, seguinte: eu não sei o que é a morte, mas eu sei que a pior morte é a morte em vida. É a morte que faz nossa, com que nós abrimos mãos, né? Que a gente abra mão dos nossos sonhos, a gente abra mão dos nossos ideais, que a gente espere uma vida que talvez não exista depois dessa, que a gente espere a felicidade para o dia seguinte, que a gente espere ser feliz quando terminar a faculdade, a gente espera ser feliz quando arranja um emprego, a gente espera ser feliz quando comprar a casa nova, a gente espera ser feliz quando tem um filho, a gente espera ser feliz quando a gente vai ser avô, a gente espera ser feliz quando sair a aposentadoria e acaba. Que não sejamos isso. Que nós vivamos intensamente cada momento.
para que quando a morte chegar, e aí eu vou de novo a Sêneca, quando o universo pedir de volta o que ele nos emprestou, que é o nosso corpo, é a nossa energia vital, nós podemos dizer: toma, pega de volta, eu te devolvo o que você me emprestou muito melhor do que você me deu. Perfeito. Queria agradecer a todos vocês por essa live. Eu espero que vocês tenham gostado, como eu gostei. Você gostou, Ricardo? Puxa, gostei pra caramba, foi muito bacana. Eu cheguei meio apreensivo, vou te confessar, precisei tomar uma taça de vinho aqui para dar uma relaxada com o tema, mas a filosofia, Ed, eu penso que ela é o consolo da vida, né? Ela é o consolo que nos ensina a abandonar o hábito de negar a morte e encarar a vida. Né? Então, isso eu aprendi aqui nessa live, aprendi com você, nas trocas, nas mensagens que os amigos, as amigas acabaram compartilhando. Então, permitir isso nas nossas vidas, permitir essa ideia da filosofia, esses ensinamentos da filosofia, faz de mim uma pessoa mais feliz, mais produtiva, faz que eu possa olhar os meus filhos com outros olhos, me faz realmente enxergar a vida com lentes diferentes daquela que a sociedade tem entregado a cada um de nós. A sociedade tem entregado lentes muito tristes para todos nós. De consumo, né? Só lentes de consumo. Que aí gera ansiedade, gera medo, e aí tudo isso. E a filosofia, ela vai fazer o contrário, ela vai, como diz Montaigne, nos ensinar a como morrer para deixarmos de ser escravos. Eu desejo então que a gente não morra em vida, eu desejo uma vida plena, próspera. Faço mais um convite. Amanhã, ao meio-dia, eu e o Ricardo temos a honra de serem entrevistados pela Rádio Rock, 66 Brasil FM. Vai estar no Facebook, vai estar no Instagram deles, vai estar também no YouTube deles. Se vocês puderem nos ver, nós vamos falar sobre a filosofia e Deus. E que visitem horas, nosso site. Meio-dia. Do meio-dia à meia-noite? Do meio-dia à meia-noite. Rádio 66 Brasil FM. E, por favor, visitem nosso site www.triplicesaber.com.br e sejam estupidamente felizes. O Deus de dentro de mim honra e saúda o Deus de dentro de vocês. Namastê, gratidão a todos. E eu vou, para fechar aqui, desejar um maravilhoso final de semana para vocês, mas lembrando que amanhã temos um encontro ao meio-dia na Rádio Brasil FM, é isso? 66 pela internet, Brasil né? FM, isso. 66 Brasil FM, não é 666, é só 66. Isso, Brasil FM. Ó, o Fabinho Neiva aí, entrou agora. Pô, Neiva, tá terminando a live. Bruno, vai ser pelo Instagram deles, mas eu vou passar depois o endereço para você assistir pelo Facebook ou pelo YouTube da própria rádio. Valeu? Pessoal, obrigado. Pessoal gostou aí, Namastê, legal, obrigado. Obrigado. Até Gratidão amanhã, pelos pessoal. coraçõezinhos. Viva a vida, Tchau. vida, a vida, pessoal. E quando vamos a lá. morte chegar, a gente olhe para ela e diga assim: fui feliz. Quando ela chegar, nós não estaremos mais aqui, Ed. Yeah! Epicuro, Viva Sêneca! Viva Epicuro! Viva a filosofia! Tchau. Valeu, pessoal. Valeu, tchau.